Olá, amigos do mundo do vôlei, pessoal aí da TV Serra Norte, do YouTube. Depois de um mês de férias, merecidas férias para o vosso apresentador, a gente está de volta com o mundo de vôlei. E aí temos que correr atrás do tempo perdido, né? Muita coisa rolou na Superliga, né? A gente teve Copa do Brasil também. Então hoje, nesse primeiro programa do ano, a gente vai tentar colocar vocês a par assim, de tudo que aconteceu e do que vem acontecendo no voleibol brasileiro. Bom, a gente vai começar com a Superliga masculina, né? Onde o Sada Cruzeiro voltou a reinar. Pois é, o Sada que teve um começo bastante complicado, né? Não foi bem no Mundial, perdeu aí para o SESI São Paulo a Copa dos Campeões no início da temporada, né? Então, assim, começou bem desacreditado, perdeu seus dois cubanos, né? O Leal, o Simon, trouxe aí o Leroux e o Sender, né? Para o lugar deles. Então, reestruturou bastante a equipe, perdeu o seu levantador titular também, né? Trouxe o Cachopa, que era reserva para ser titular. O time mudou bastante pela primeira vez em muitos anos, teve uma reestruturação muito grande e começou desacreditado na Superliga, mas hoje volta a ser o líder e o grande bicho-papão da competição. Então a gente vai falar agora da quarta rodada do retorno, onde a gente não teve assim, grandes surpresas não. Tanto o SESI, Taubaté quanto o Cruzeiro venceram com tranquilidade os seus jogos por 3-7-0. O time que tem oscilado muito, teve bastante tempo aí como líder da competição e hoje caiu, foi o Sesc Rio de Janeiro. Pois é, o Sesc aí que tem grandes estrelas, né? Trouxe o Wallace esse ano, né? Trouxe o Penchev, o búlgaro, o ponteiro. E até agora o time parece que não deslanchou. O time faz bons jogos, mas de repente perde para equipes menores e tem oscilado bastante na temporada. Né? Tá de volta agora o Maurício Borges, né? Que ficou quase aí um ano parado, né? Que teve uma lesão, né? Teve que fazer uma cirurgia no joelho. Está voltando agora, ainda não está na sua melhor forma, né? Não está no seu melhor ritmo de jogo, mas está de volta e mesmo assim o time ainda oscila. E dessa vez perdeu por 3-7-2 para o Vôlei Renata, que é uma grande equipe do torneio, mas não está no top 4 da competição. E as parciais serão 28-26, foi bem disputado, 25-21, 23-25, novamente 23-25 e 15-13 no tie-break. O jogo foi ali pau a pau, decidido nos detalhes, mas foram 2 pontos perdidos pela equipe do Rio de Janeiro, num jogo onde não poderia perder. Já tinha perdido 1 ponto contra o Corinthians, né, em rodadas anteriores, quando venceu o Corinthians por 3-2 e agora perdeu 2 contra o Vôlei Renata. Na atual conjuntura da Superliga masculina, só se é possível perder pontos para os 4 grandes. Se você se prevê como um dos líderes da competição, você tem que, no máximo, perder pontos para os grandes para estar todo mundo embolado ali. Para time menor não dá. E é o que vem acontecendo com o Sesc Rio de Janeiro. O maior pontuador da partida foi o Alas, fez 26 pontos. Mas como o ditado diz, uma andorinha só não faz verão. E isso não foi suficiente para o Rio de Janeiro levar a vitória para casa. Bom, depois desse confronto, a classificação no masculino ficou assim. Em primeiro, Sada Cruzeiro com 38 pontos. Em segundo, o SESI São Paulo com 36. Fonvic Taubaté em terceiro com 35 e o Sesc Rio de Janeiro em quarto com 33. Depois vem Piet Minas, Maringá, Vôlei Renata e assim por diante. Bom, o título deve ficar, a gente já falou diversas vezes aqui no programa, entre essas 4 equipes. E o Rio vinha muito bem e parece que trocou de lugar o Cruzeiro. O Cruzeiro estava lá atrás, não vinha bem, subiu de produção enquanto o Rio caiu. O SESI vem muito bem, está crescendo muito, está firme ali na segunda posição, com o Taubaté ali no cangote, ali um pontinho atrás, com grandes estrelas. O problema do Taubaté é mais político do que problema de plantel. Tem o problema dos argentinos, né? Dessas contratações que foram feitas, do Conte, do Uriarte, quem deve ser titular, Uriarte, Rafa, Conte,
né? Quem que vai entrar no time titular? É uma confusãozinha ali dentro, que ainda está mal resolvida, que tem atrapalhado a equipe, mas a equipe tem feito grandes jogos, né? Uma hora o Conte joga, outra hora o Douglas Souza, e por aí vai. Mas a coisa está parelha, né? Você vê aí a diferença do Cruzeiro para o Rio de Janeiro. Está em apenas 5 pontos, né? Do primeiro para o quarto colocado, então tudo pode acontecer ainda. Está na 4ª rodada do retorno. Porém, o Cruzeiro volta a mostrar força. Bom, agora a gente vai de feminino. Uma rodada que teve uma zebraça, talvez uma das maiores zebras que o vôlei feminino do Brasil já viu dentro do Super League. Mas isso a gente fala já. Primeiro a gente vai falar do grande confronto que teve entre os campeões paulista e carioca. O SESI São Paulo recebeu em sua casa o Rio de Janeiro, mas acabou perdendo por 3-7-1. As parciais foram 13-25, é isso mesmo, o primeiro set foi um passeio do Rio de Janeiro. 13-25, 25-23, 24-26 e 18-25. Os maiores pontuadores do jogo foram a central Giciele, do Rio de Janeiro, e a ponteira Tiffany, do Bauru, ambas com 16 pontos. Mas quem levou o Viva Vôlei para casa foi a central Bia, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vem aí numa crescente, está melhorando, a Cocheleva está ganhando forma física, está entrando no jogo de uma maneira mais efetiva. A Penha está em grande forma, está fazendo diferença, tem jogado muito. Esse jogo oscilou um pouquinho, mas tem sido a grande bola de segurança do time. A Monique, que joga de oposta, mas tem feito a parte da recepção da equipe, já está se equilibrando melhor no passe, ainda dá prejuízo, mas está melhor nesse quesito, né? A líbero, né, que está no seu primeiro ano efetivo como líbero, né, a Gabiru, já está se habituando mais à rotina do time, né? Ainda peca um pouco na recepção, mas está dependendo demais a Gabiru, jogando muito no fundo de quadra. Então o time está crescendo e crescendo muito. Ainda falta muito para você almejar um título, mas o caminho já está traçado, está sendo bem seguido aí, bem orientado, obviamente, por Bernardinho. Já o SESI Vôlei Bauru, que fez grandes contratações, trouxe Dilf, né, trouxe Fabiola, trouxe grande elenco, aí montou um time muito forte, né, manteve a Tiffany aí, fez um time muito bem montado, porém no papel uma coisa, em quadra outra, o time não rende. O time tem um problema sério de recepção e isso está mexendo com a autoestima dos jogadores. Os jogadores estão errando demais, o time erra muito, comete erros primários e isso está influenciando na equipe que não consegue alcançar ali as primeiras colocações, ou até alcança, mas não consegue se manter. O jogo de ontem foi um retrato disso, né? A maior pontuadora do Bauru foi a Tiffany, mas foi uma jogadora que não jogou bem, não vem jogando bem. A Tiffany erra demais, é uma jogadora que tem uma história complicada, ela jogava no masculino, onde ela nunca foi um grande atleta, né? E aí depois que passou para o feminino começou a sobressair pela força. Mas falta técnica, falta um pouco de raciocínio de jogo a ela, e ela pega em momentos muito importantes. Ontem, assim, eu percebia horas que parecia que o Anderson ia dar na cara da Tiffany, que ele já perdeu a paciência por diversas vezes com a ponteira, sua ponta oposta. Tudo bem, ela está jogando fora de posição, ela é oposta, ela não tem intimidade com a recepção, então ela está dando prejuízo, mas ela também tem dado prejuízo no saque, tem dado prejuízo na defesa, no ataque, lugares onde ela deveria se sobressair mais. Mas eu não posso botar a culpa só da Tiffany, as outras ponteiras têm deixado muito a desejar, tanto que as 4 ponteiras têm se revezado muito em quadra. Isso é difícil para dar um volume, uma cara para o time, né? E isso está fazendo com que o Bauru perca muito em seu jogo coletivo, né? A gente espera aí que o Anderson consiga reverter essa situação, que o poderio de ataque de Bauru com Tiffany, com Valentina Dilf, né, com as próprias centrais, a Andressa, a Valquíria, um poderio muito forte de ataque, que tem uma levantadora muito boa, a Fabiola, mas que está sendo desperdiçado por não ter uma boa recepção. Outro jogo interessante, aliás, interessante não, polêmico, assim, absurdamente polêmico, pelo seu resultado, foi a grande zebra no jogo entre Praia Clube
e São Cristóvão, São Caetano. Por exemplo, jogando dentro de quadro, o líder da competição com apenas uma derrota me perde para o São Caetano, que era o lanterna da competição. Não estou menosprezando a equipe de São Caetano, é uma equipe que também foi muito reformulada esse ano, né? Trouxe aí duas colombianas, a levantadora e a oposta, né? Trouxe algumas outras peças, mesclando juventude com os jogadores mais rodados, mas um time que ainda está se encaixando. Tem um excelente técnico, meu professor, né, Antônio Rizola, maravilhoso, já foi treinador de seleção brasileira de base, mas não pode ser um time que bata por 3-7-1, um time como o Praia Clube, que tem duas norte-americanas super rodadas, tem uma Fabiana, que foi uma das melhores centrais do mundo, a Carol, que acabou de fazer uma temporada na Turquia, que hoje é o campeonato mais duro que a gente tem no planeta, né? Um time muito forte, tem Rosa Maria, tem Suelen, que é líbero de seleção brasileira. É muito complicado a gente ver um time em tamanho investimento. Tem o Paulinho Coco no banco, que, nossa, parceiro de anos de José Roberto Guimarães, tem como perder para o São Caetano. Não estou menosprezando, o time de São Caetano não é ruim, é um time bom. Teve uma série de problemas, inclusive de lesões, que atrapalharam a sua campanha no primeiro turno, mas não dá para perder dentro de casa por 3-7-1, né? Então, assim, liga-se um alarme no Praia Clube, né, que já vinha de uma derrota para o Minas, né, na final. Um time que tem de Fernanda Garay, como é que eu podia esquecer? Fernanda Garay, gente. Não dá, um time muito rodado, não pode perder um jogo como esse de maneira alguma. Ainda mais jogar fora 3 pontos, né? Porque não foi nem um 3-2, foi 3-1. Então, assim, problemas à vista aí no Praia, tem que colocar a cabeça no lugar, ver realmente o que está errado, né? O time deixa a barata voar de vez em quando, começa a errar coisas que normalmente não erra. Isso não pode acontecer num time que quer ser bicampeão da Superliga, né? É complicado, sim, eu fiquei meio assustado, né? A gente teve como maior pontuadora do jogo a Feiz, que é uma central baixa, tem um ataque muito bom, sim, mas tem uma deficiência no bloqueio. A Feiz fez 19 pontos, fez uma pontuação de oposta. Isso não pode acontecer, né? Nunca, não pode acontecer. Não menosprezando, pelo amor de Deus, Feiz, um beijo, gata. Acho você sensacional, mas não dá para uma central fazer 19 pontos num jogo desse nível, né? Pelo menos não no jogo contra o Praia. E a Sonali acabou ganhando o Viva Vôlei. Sonali, que é uma jogadora muito regular, né? Dá ali assim, um suporte muito grande para o São Caetano, mas é uma menina também. Mas parabéns aí para a Sonali, que levou o Viva Vôlei para casa. Bom, depois dessa rodada, que também foi a quarta do retorno feminino, a classificação ficou assim. Em primeiro, Minas Tênis Clube, com 41 pontos. Em segundo, o Praia Clube, com 38. Praia que estava aí empatado em pontos com Minas, né? Perdia assim, ganhava inclusive do Minas nos critérios de empate. Agora fica em segundo com 38. Rino de Barueri com 32 em terceiro. Em quarto, Rio de Janeiro com 31. Osasco em quinto com 25 e Vôlei Bauru em sexto com 23. Para mim, são as 5 melhores equipes do campeonato. Qualquer uma delas pode ser campeã, porém, as equipes mineiras estão ainda um passo à frente das demais, né? E a gente vai falar muito disso agora, quando a gente for falar de Copa do Brasil, né? A gente teve um fenômeno que não é à toa, a gente tem que prestar atenção, que aconteceu tanto no masculino quanto no feminino. Mas a gente vai falar bem com calma, para a gente estudar, pensar o que aconteceu agora, direto no nosso saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando da Copa do Brasil masculino. Chegaram à final as duas equipes representantes de Minas Gerais, Cruzeiro e Minas Tênis Clube. Para surpresa geral, o Minas passou por Sesc, Rio de Janeiro e Taubaté, deixando essa galera para trás e fazendo frente ao Cruzeiro. O jogo não foi nem tão equilibrado assim, o Cruzeiro acabou vencendo por 3 sets a 0 e sagrando-se
campeão da Copa do Brasil. Pois é, mas o Minas mostra força e mostra que seu trabalho de base tem feito diferença, sim. É um dos times com menor investimento entre os grandes e continua sempre revelando novos talentos. Na final, o líbero Mike, que atualmente faz parte da seleção principal do Brasil, foi pela primeira vez efetivado em todos os instantes dentro de quadro. Porque ele fazia um revezamento com o Rogerinho fazia a recepção e ele fazia a defesa. Nesse jogo ele foi titular o tempo inteiro. E o menino é uma pérola do voleibol brasileiro. Inclusive já mandei mensagem para ele falando isso com ele. O garoto é o futuro do Brasil na posição. Poucas vezes eu vi alguém defender como esse menino defende. E o Minas tem essa coisa de formação que tem mostrado que faz diferença, né? O time titular mas assim, grande parte do time titular, você tem grandes jogadores que vislumbram a seleção brasileira num médio a curto prazo de tempo, né? Isso é muito bacana. O time perdeu de 3-0, como perdeu também no Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, mas tem feito frente a grandes equipes do voleibol brasileiro. Então, assim, isso é muito bacana e tem que fazer a gente pensar e rever um pouco o voleibol brasileiro, porque a gente tem grandes equipes, mas a base está ficando de lado. O Cruzeiro mostra a força mais uma vez, inclusive com essa conquista. A gente faz aí uma revisão nos títulos do time, que desde 2010 para cá foram 44 competições disputadas, sendo 38 finais e agora 33 títulos, gente. É um coeficiente de acerto acima da média, absurdo. O Cruzeiro é uma potência e também tem um trabalho de base maravilhoso, inclusive emprestando jogadores da sua base para outras equipes, para que eles ganhem aí ritmo de jogo, ganhem experiência. O trabalho feito em Minas Gerais é muito sério e muito bonito. E isso não se reflete apenas no masculino. A gente vai ver que nesse último final de semana a gente teve as finais também da Copa do Brasil Feminina. E quem estava na final? Pois é, Minas Tênis Clube e Dentil Praia Clube. Tanto no masculino quanto no feminino a gente teve vitórias de times mineiros contra times mineiros. 4 equipes, 2 na competição masculina, 2 na feminina, todas mineiras. Tem alguma coisa errada com os outros estados. A gente não pode falar só enaltecendo o trabalho de Minas Gerais, que é maravilhoso. Minas é um celeiro. Tem vários amigos que jogam em Minas, que trabalham com voleibol em Minas. E eu sei da seriedade com que o voleibol é tratado em Minas Gerais, um estado que é berço do voleibol brasileiro. Eu bato palma aqui para o trabalho que é feito lá, só que esse trabalho tem que ser feito no Rio, esse trabalho tem que ser feito em São Paulo, em Pernambuco, em Curitiba, em todos os lugares que pretendem fomentar o voleibol. Não adianta você pegar um mega patrocinador, montar uma grande equipe, se não tiver uma base para dar suporte, para que esse projeto vá à frente. Fica aí um apelo para a CBV. O Brasil tem uma tradição fantástica no trabalho de base, vários títulos, vários expoentes aí aparecendo, e isso ficou largado nos últimos tempos, né? Ou pelo menos não foi tão bem feito como era anteriormente. Precisamos voltar nossos olhos urgentemente para a base, trabalhar essa criançada que está aí jogada sem ter o que fazer. Então vamos trabalhar em base. O Brasil é um celeiro de grandes professores de educação física hoje em dia. Vamos botar essa galera para trabalhar na base, não só no vôlei, galera. Futebol, basquete, handebol. Nós temos um país continental e isso precisa ser trabalhado. Que nossos novos governantes abram os olhos para o esporte brasileiro de base, para que a gente tenha realmente solidez nas categorias adultas. Então, o Minas fez as finais do masculino e feminino. No feminino, o Minas mostrou força e derrotou de virada o Dentil Praia Clube por 3-1. O jogo foi muito disputado, né? As parciais foram 16-25, 25-20, 25-21 e 25-18. Praia Clube fez 25-16 no primeiro set. Todo mundo falou: epa, Praia vai passar por cima do Minas.
Mas o Minas mostrou porque tem feito uma campanha quase que perfeita na Superliga e foi vice-campeão mundial no ano passado. O Minas está ali muito bem armadinho pelo Lazzarini, ele tem feito um trabalho bacana, tem Carol Gattai voando aí como melhor atacante da Superliga, né? Tem aí uma dupla de ponteiras espetacular, a Gabizinha e a Natália, a Macris jogando o fino da bola, dando uma velocidade incrível para o time. O time está jogando muito no coletivo, né? Muito no coletivo, e isso está fazendo a diferença, e o Praia sentiu, e mesmo com estrelas do nível de Carlos Lloyd, de Fernanda Garay, de Fabiana, o time não conseguiu vencer o Minas mais uma vez. Não é a primeira vez que perde para o Minas nessa temporada, e mais uma vez sucumbiu aí na final da Copa do Brasil. Mais uma vez a gente dá os parabéns aí para os mineiros, né, que fizeram aí um grande trabalho, vem fazendo desde a base até o adulto, e que isso fique de exemplo aí para as demais equipes brasileiras, para que isso seja copiado e cada vez mais melhorado, né, em todas as equipes, para que somente o voleibol brasileiro cresça e ganhe com isso. Depois dessa final aí da Copa do Brasil, as equipes femininas do Praia Clube e do Minas Tênis Clube podem se reencontrar ainda esse mês, né? Estão sendo aí divulgadas as datas do Sul-Americano, né? O Sul-Americano que vai ter as duas equipes mineiras e vai acontecer entre os dias 19 e 23 deste mês. Pelo que a gente está ouvindo falar, a gente andou apurando aí nos meandros do voleibol, além das duas equipes brasileiras, a gente vai ter duas equipes argentinas, que são o Boca Juniors e o São Lourenço. O São Lourenço que tem aí a canhotinha Lia como sua oposta, além de possivelmente o Olympique da Bolívia, né? Possivelmente o Olympique ainda não está certo, as duas equipes argentinas estão confirmadas e pode vir a aparecer, pintar mais um time peruano, não se sabe ainda. Mas as duas equipes mineiras e as duas argentinas já estão certas aí, e pelo nível da competição pode dar novamente as duas equipes mineiras na grande final, né? As equipes argentinas estão um nível abaixo, a equipe boliviana então nem se fala, é praticamente amadora, então os times brasileiros podem aí estar no dia 23 fazendo também a final do Sul-Americano. Bom, a gente fica por aqui no Saque Rápido e vai falar um pouquinho das dúvidas que vocês têm agora no Conexão MDV. Bom, a gente começa com a pergunta da Júlia Lopes, e ela pergunta assim, ela mandou curtinho pra gente assim: Cruzeiro campeão novamente? Então, Júlia, é muito cedo para dizer isso, né? A gente está aí indo para a quinta rodada do retorno, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda vem os playoffs. Playoff é outro campeonato, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Mas o Cruzeiro sim é uma grande força. Para mim está entre as 4 grandes forças, como a gente já falou muito, vem falando repetidamente aqui no torneio. Está entre as 4 forças do campeonato. Tem o Leroux entrando em forma e se adaptando ao voleibol brasileiro, a mesma coisa com o Sander. O Sander tem jogado muito. Tem aí o Evandro, né? Tem um time muito forte, o Zac, né? E pode realmente vir a ser campeão. Mas é muito prematuro afirmar que o Sada vai levar mais esse caneco, né? Tem aí o Taubaté muito forte, o Sérgio, o próprio Rio de Janeiro, o Penchev ainda não disse que veio, não fez uma grande temporada até agora, mas tem o Maurício Borges que entrando em forma vai dar mais corpo à equipe, o Wallace que eu acho que ainda pode render mais, enfim, a gente tem 4 equipes que qualquer uma das 4 pode ser campeão. Então, falar agora, afirmar, não, o Cruzeiro vai ganhar mais essa, difícil, Júlia, difícil. Mas, sim, é uma grande possibilidade e a gente vai ficar sabendo disso junto até abril aí, tá bom? Bom, a Rita de Cássia pergunta o que tá vendo com praia. Então, Rita, é complicado, né? A gente tem histórias, tanto no vôlei quanto no futebol, em outros esportes,
de equipes milionárias que são formadas e na hora de, vamos ver, sai do papel, vai para a prática, não funciona. Não é o que está acontecendo com o Praia. O Praia tem funcionado, tanto que liderou todo o turno da Superliga, foi quarto no Mundial. Assim, não dá para desprezar esses resultados. É uma grande equipe, como a gente falou, tem Carlos Lloyd, tem a Nicole Fawcett, Fernanda Garay, Suelen, Rosa Maria, um timaço. Mas que de vez em quando a barata voa mesmo, o time dá um branco e para de jogar. Isso é complicado. Aliás, as equipes brasileiras têm essa característica, tinham perdido, mas parece que isso voltou recentemente, voltou a aparecer. No feminino isso é mais natural, pela mulher mesmo já ser um pouco mais instável, então isso dificulta um pouco mais. Mas assim, qualidade técnica, né? A equipe técnica é maravilhosa, então assim, o time tem tudo para chegar às finais. Né? Agora é difícil a gente dizer exatamente o que está acontecendo, porque a gente não está lá no dia a dia do Praia, nos treinamentos, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Né? Mas assim, voleibol, para estar nas cabeças, elas têm sobra. Então a gente espera aí que a equipe técnica, né, o Paulinho Coco, consiga reverter essa situação e que o Praia possa crescer de rendimento. Perder a final da Copa do Brasil para o Minas era factível, entendeu? Não é nenhuma surpresa. Qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido. Agora, perder um jogo de 3-1, mais uma vez, pelo amor de Deus, galera de São Caetano, um beijo, amo vocês, vocês sabem disso. Mas não dá para perder de 3-1 para o lanterna da competição. Não dá. Não dá, por mais que esteja na crescente São Caetano, que tem uma comissão técnica maravilhosa, tenha grandes atletas, não dá para perder de 3-1 para o lanterna da competição. Então tem coisa que tem que ser revista e eu acredito que o Praia ainda vai crescer muito na competição, ainda tem lastro para isso. Bom, a gente vai terminar a conexão com a pergunta do Henrique Meirelles. O Henrique pergunta assim, qual o problema do SESI? Né? No caso ele se refere aqui ao SESI Vôlei Bauru. Agora que está com dinheiro, o time não engrena. Então, Henrique, a união do SESI com a equipe do Bauru, a ideia dessa união era realmente gerar uma receita maior para que se montasse uma equipe de ponta para fazer frente aos grandes do voleibol nacional. Montou-se, né? Manteve-se a Tiffany, trouxe a Fabiola de Osasco, né? Trouxe a Valentina Diouf, né? Trouxe algumas peças importantes de outras equipes, porém o time não está rendendo. Né? Você tem aí 4 ponteiras que se revezam o tempo todo. E a função básica de um ponteiro passador é a recepção. Né? É interessante que ele saiba bloquear, que ele saiba sacar bem, que ele defenda ótimo, ataque, mas primordialmente tem que passar. E a recepção das 4 ponteiras não tem funcionado. Né? Então a Fabiola corre igual uma maratonista dentro de quadra, igual uma louca, para tentar botar a bola pro alto. A Valentina Diouf é uma grande atacante, a Tiffany tem muita força, mas ninguém faz milagre o tempo todo contra um duplo, triplo. Não dá para virar o tempo todo. E o time está errando muito. Por quê? Bate, não vira. Bate, não vira. A confiança vai caindo, os erros começam a aparecer. Então eu acho que o problema hoje, no SESI Vôlei Bauru, na verdade são dois, não é o problema, são 2 problemas. Primeiro é a recepção, o mais grave. Né? Tem que acertar de alguma forma o passe da equipe. Né? E de outro é a autoestima das jogadoras, né? Que estão desmotivadas, estão vendo que estão tentando e a coisa não está saindo. E isso está mexendo com o emocional do jogador. Então o time está aí, está classificado, pelo menos por enquanto, né, para a fase de playoff, mas não está na posição que gostaria nem deveria. Né? Está aí em 6º, mas poderia estar em 4º, em 3º, como já teve, mas não consegue se manter. Então, Henrique, assim, eu acho que o problema, como eu disse, não seria o problema, seriam uns problemas. Seria acertar a recepção e retomar o emocional dos jogadores. Eu acho que voleibol, força, parte física, eles têm, né? A gente precisa ver o time realmente funcionar em quadra.
tá bom? Bom, agora a gente vai para aquele quadro que todo mundo espera para saber quando é que vai ter jogo, quando que a gente vai assistir, e a gente vai para nossa agenda. Bom, então a gente começa a agenda falando dos vários jogos que vão acontecer no masculino, tá? Nesse exato momento, Convic Taubaté e Fiat Minas estão duelando em Taubaté, é um jogo interessantíssimo, mas que vocês não vão ver porque vocês estão assistindo o Mundo do Vôlei, por favor. Bom, mas amanhã a gente tem aí SESI São Paulo e Vôlei Renata num clássico paulista, ao vivo às 19 horas no canal Vôlei Brasil. Então amanhã no canal Vôlei Brasil na internet, às 19 horas, SESI São Paulo e Vôlei Renata. E no sábado, às 18h30, ao vivo no Sport TV 2, Sada Cruzeiro e Corinthians Guarulhos, fechando aí a quinta rodada do retorno, tá ok? Fiquem ligadinhos aí, dois grandes jogos. Já no feminino, a gente tem amanhã, às 19 horas, ao vivo no Globoesporte.com. Aliás, abre aspas aqui, o jogo do feminino do Pinheiros contra o Minas, que ia ser transmitido na última terça-feira. Não foi porque o site do Globoesporte.com deu um pau lá, não sei o que aconteceu. Infelizmente o jogo não foi transmitido. Mas tudo correr bem, amanhã, às 19 horas, no Globoesporte.com, Praia Clube e SESI Vôlei Bauru, um jogaço aí de duas grandes equipes com ataques muito fortes. Então fica ligadinho aí. A gente tem também às 20 horas ao vivo no canal Vôlei Brasil, Minas Tênis Clube e Fluminense. E fechando a rodada, a gente vai ter às 21h30 Osasco Audax e Rinodê Barueri, aí num clássico paulista, ao vivo na Sport TV 2, 21h30, tá? Então, vários jogos aí, hoje, amanhã, sábado, voleibol, até você cansar de assistir aí. E a gente vai falar sobre tudo isso na semana que vem. Tava morrendo de saudade de vocês, muito feliz por estar de volta. E ó, participem do Conexão MDV, vai lá na nossa página no Facebook, tá? No @MDV. No Twitter também, então pode mandar perguntas pra gente sobre qualquer coisa do voleibol que a gente vai estar falando aqui. Pode perguntar sobre atleta, sobre time, sobre o nosso programa. Tire essas dúvidas sobre o voleibol brasileiro e mundial com a gente lá no Conexão MDV. Estou esperando vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Um beijo grande e até lá.